No vídeo anterior, nós falamos sobre mitos e conflitos de criação que levam a erros comuns de interpretação sobre as origens e a história da dança do ventre. A gente falou também sobre as lacunas na historiografia da dança e agora eu quero falar sobre um tema que tem tudo a ver com a maneira como a gente enxerga, ouve falar, reproduz e lê a história da dança do ventre, que é o orientalismo. O que é o orientalismo? As noções de Oriente e Ocidente são criações humanas. Você já parou para pensar nisso? O mundo não foi criado com uma linha riscada dizendo daqui para cá é Ocidente, daqui para lá é Oriente. Isso foi uma criação humana. Muito do que se pensa sobre as culturas orientais foi fabricado por Inglaterra e França enquanto países colonizadores. Então, no processo de colonização que foi realizado pela Inglaterra e pela França, esse conceito do que a gente acredita que é oriental, ele foi fabricado. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também entraram nessa seara e nesse papel de colonizador e também ajudou a formar muito do que se pensa sobre os orientais. Inclusive, atualmente, no século XXI, muito do pensamento relacionado principalmente aos povos árabes tem relação com fabricações vindas dos Estados Unidos. Mas o que é, de fato, essa fabricação? O que é esse orientalismo? A melhor forma de você pensar sobre ele, de você entender o que é essa fabricação, esse orientalismo, é ler Edward Said, que é um autor que se debruçou muito sobre esse tema. Então, primeiro ele fala de um filtro. Eu coloquei até essa ilustração aí de vários filtros de café, porque é mais ou menos isso. O orientalismo, ele filtrou o Oriente para que se tornasse aceitável para a mentalidade ocidental. Foi um corpo criado de teoria e prática com investimento considerável de muitas gerações. Então, esse autor, na página 18 do seu livro Orientalismo, ele fala sobre esse processo de filtragem do que é o Oriente e foi levado esse filtro ajudou a criar as imagens de Oriente que o Ocidente passou a consumir. E da onde vem esse filtro? Ele vem dessa hegemonia. O que é hegemonia? É a predominância de certas formas culturais sobre outras, a maior influência de certas ideias sobre outras. Então, continuando em Said, ele usa Gramsci para falar sobre hegemonia, para a gente compreender que foi essa hegemonia europeia que é a base do orientalismo. Então, a ideia de nós europeus em contraste com aqueles não europeus. Então, o nós, Europa, e os outros, que são não Europa, e aí a ideia de dominação e de você ter até o poder de definir quem é o outro vem dessa população que possuía uma hegemonia. Isso eu retiro também de Said, na página 19, e ele está citando o rei. Como que se deu esse processo? A partir do final do século XVIII, o Oriente ele se torna um tema de pesquisa acadêmica, peça de exposição em museu, ilustração teórica de antropologia, biologia, linguística, história, economia, sociologia e por aí vai. Cientistas eruditos, missionários, soldados, negociantes europeus podiam estar no Oriente. Então, eles tinham a hegemonia, eles tinham o poder, eles eram os colonizadores, eles estavam ocupando o Oriente, e aí veio esse renascimento cultural que colocou como foco a população oriental. Eles passaram a ser estudo, a ser tema de estudos em diversas áreas. E a gente vê em museus coisas que foram retiradas do mundo oriental e elas passam a ser artefatos, a serem estudados
por outras culturas, até mesmo como exótico e como estranho. A gente vai aprofundar mais num tema, num vídeo específico sobre orientalismo, esse tema. Esse aqui é só uma introdução, isso aqui, esse momento, a gente está dando uma introdução a essa temática. Mas se você pensar em como as coisas são retratadas, eu até falo na minha dissertação de mestrado que a dança do ventre ela também é vista como um artefato cultural. Muitas pessoas não a consideram arte, porque é como se ela fosse uma peça de museu com base no orientalismo. É uma peça de museu orientalista. E quais são as consequências desse orientalismo no que a gente entende do que é o mundo oriental? Existem as distorções, o racismo, a gente tem visto muito atualmente a islamofobia muito forte, a associação dos árabes ao terrorismo, as questões do Afeganistão que estão agora muito em voga, também gerando esse racismo, essas distorções, generalizações do tipo todo oriental é assim ou é assado, muitas vezes pensando em populações o oriental é primitivo, é exótico, né? São generalizações, como se todas as pessoas que passem da risca do Oriente para lá sejam do mesmo jeito. Essas generalizações desconsideram as culturas em sua diversidade, em sua riqueza. E como Said bem diz, são visões dogmáticas do oriental como um tipo de abstração ideal e inalterável. Então, é uma idealização do que é esse Oriente, do que é o oriental, do que são essas pessoas, do que é essa cultura, de uma forma que ela não se altera. É como se eles estivessem parados no tempo. Isso é o que muitas pessoas acreditam, e isso é a base de uma cultura dominadora, né, colonizadora, que faz com que a gente enxergue as coisas dessa maneira. Então, agora, nessa introdução sobre o curso de História da Dança do Ventre, eu chamo a atenção para isso e nós vamos aprofundar em vídeos a seguir essas temáticas e outras tantas questões relacionadas à história da dança do ventre.